Olá, sejam todos bem-vindos para a nossa aula de Teoria Geral do Processo. Na aula de hoje, nós conversaremos sobre os sujeitos da relação processual. A doutrina costuma classificar em duas espécies: sujeitos técnicos e sujeitos não técnicos. Os não técnicos seriam as partes que estão em litígio no processo. Os sujeitos técnicos seriam aqueles que têm capacidade decisória, os magistrados de primeiro ou segundo grau, os juízes, desembargadores. Nós temos também os membros do Ministério Público, os membros da Defensoria Pública, os advogados públicos, incluídos procuradores do Estado, procuradores do município e os advogados privados. Então, nós vamos examinar nessa aula e na próxima os sujeitos da relação processual técnicos. Aqui nós temos uma divisão em capacidade decisória e capacidade postulatória, ou seja, capacidade decisória é aquele que decide os incidentes processuais, decide a lide, é a função exercida pelos magistrados. E capacidade postulatória é a capacidade de peticionar nos autos, pedir diligências e defender interesses. Na aula de hoje, nós veremos os sujeitos com capacidade decisória, que são os magistrados. Tá? O magistrado ele tem duas funções básicas: ele preside o processo e julga a causa. O que significa isso? Que ele decide o encaminhamento do processo, a sequência de atos processuais coordenados para levar o processo ao seu desfecho, ao julgamento. Então, ele vai dar o impulso do processo após o pedido das partes, vai deferir a produção de provas, vai realizar ou não a audiência, vai tentar autocomposição entre as partes e vai julgar a causa, sejam os incidentes processuais por meio de decisões, seja a lide por meio de sentença, e também vai julgar em grau de recurso por um tribunal, seja um tribunal de justiça, um tribunal regional federal, um tribunal regional do trabalho, ou um tribunal superior, o STJ, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e os tribunais militares. E também nós temos, acima de todos, no âmbito do sistema normativo, o Supremo Tribunal Federal. As formas de ingresso na magistratura. Nós temos três formas básicas que estão aí. A primeira é o concurso público de provas e títulos. É um concurso muito concorrido. Tem bastante concurso para quem se interessar pela magistratura. Nós temos 27 tribunais de justiça, 6 tribunais regionais federais, salvo engano, 24 TRTs. Então, tem sempre formas de ingresso, de participação e processo seletivo de provas e títulos para magistrado. Por que se fala em provas e títulos? Porque o concurso é dividido em prova objetiva, são geralmente um caderno com 100 questões de múltipla escolha. Nós temos provas subjetivas, são questões dissertativas, divididas por matérias. Nós temos a prova prática, também dissertativa, normalmente uma sentença. E a parte de títulos, nós vamos avaliar o candidato por seus títulos. Aí vai formação acadêmica, pós-graduação, mestrado, doutorado, ingresso, aprovação em outros concursos públicos. Tá? Essa é a forma básica, 98% dos magistrados entram por essa forma. E a pessoa inicia a carreira como juiz substituto. Tá? A outra forma é o quinto constitucional. Por que se fala em quinto constitucional? Porque 1/5 dos lugares dos tribunais, e aqui a gente fala somente para tribunais, eles são preenchidos por membros da advocacia e membros do Ministério Público. Então, 20% dos tribunais, eles são preenchidos por membros de outras carreiras, não da magistratura, outras carreiras, Ministério Público e OAB. E nós temos uma terceira forma de ingresso na magistratura, que é por indicação da Presidência da República. Essa se dá para o Supremo Tribunal Federal. Tá? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o quinto constitucional. Tá?
ele é um ato, a indicação de magistrados para os tribunais pelo quinto constitucional é um ato complexo. Primeiro, a OAB ou o Ministério Público elabora uma lista sêxtupla, ou seja, uma lista com 6 nomes de seus membros. Essa lista vai para o tribunal, que reduz para 3. E o tribunal encaminha ao chefe do executivo, que escolhe um dentre seus membros, tá? A indicação por presidência da República, nós estamos falando aqui para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, e quando a gente usa a expressão é bom saber, ministros são os membros de tribunais superiores, seja do Supremo Tribunal Federal, do STJ, do TST, eles são chamados de ministros. Os membros dos tribunais, órgãos de segundo grau, são chamados de desembargadores. E os membros de primeiro grau são chamados de juízes, mas todos podem ser chamados de magistrados, porque é uma forma de exercer a magistratura. Aqui na indicação da presidência da República, os 11 ministros do Supremo são indicados por essa forma. Eles passam por uma indicação do presidente, uma sabatina do Senado e uma posterior nomeação do presidente da República. Não há exigência que os membros do Supremo Tribunal Federal sejam magistrados ou membros do Ministério Público ou da advocacia. O que a Constituição Federal exige é notório saber jurídico e reputação ilibada. Pode ser um professor, um acadêmico de renome. Normalmente recai sobre advogado, e nós temos alguns membros da magistratura, como o ministro Luiz Fux e a ministra Rosa Weber, também, que eram da magistratura. Vamos aqui falar em garantias da magistratura. São garantias para o exercício seguro e isento da magistratura. A primeira garantia é a vitaliciedade. O que é isso? Muita gente confunde com estabilidade. A estabilidade, que é garantida aos servidores públicos, significa que ele não pode ser demitido sem um processo administrativo. A estabilidade exige um processo administrativo para demissão. A vitaliciedade, por sua vez, ela exige mais que um processo administrativo. É preciso um processo judicial com sentença transitada em julgado para a perda da vitaliciedade. É bom que se diga, o juiz que faz um concurso, ele ingressa na magistratura sem a vitaliciedade. Ela é adquirida após 2 anos de efetivo exercício da magistratura. Isso é exclusivo para os que ingressam por concurso. Os demais que nós vimos aqui, que são os que ingressam pelo quinto constitucional ou por indicação da presidência da República, eles adquirem a vitaliciedade no ato da posse. Ela é imediata. Então, quando a gente fala em vitaliciedade da magistratura, juízes que fizeram concurso, juízes de carreira, eles adquirem após 2 anos de efetivo exercício. Magistrados que ingressaram na magistratura pelo quinto constitucional, exclusivo para tribunais, ou por indicação do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal, eles adquirem a vitaliciedade no ato da posse. Por que essa diferença? Porque aqueles que ingressaram pelo quinto constitucional, eles vão entrar no tribunal como os desembargadores e vão participar da direção e da deliberação do sistema de justiça local. Então, é necessário que eles tenham a vitaliciedade para o exercício dessas funções judiciais e administrativas. A mesma coisa se diz do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão supremo, nosso sistema normativo, e que exige que os seus membros tenham atuação desembaraçada, que se adquire com a vitaliciedade. Outra garantia é a inamovibilidade. O que significa isso? O magistrado não pode ser retirado do seu órgão jurisdicional, onde se encontra, se não concordar com essa movimentação. Ele tem que aquecer com essa movimentação. É bom que se diga que o juiz que inicia a sua carreira, ele começa como substituto. Ou seja, ele não tem essa garantia, ele está substituindo outros colegas. No momento que ele passa a ser promovido, passa a titularizar uma comarca,
ele adquire a inamovibilidade, ele só sairá daquela comarca se concordar com essa alteração. Lógico, como a magistratura ela é organizada em uma estrutura de carreira, é a interesse de todos por movimentação, sair de uma comarca para outra e dali para se movendo na carreira para chegar ao Tribunal de Justiça. Tá? A irredutibilidade de subsídios significa que os proventos dos magistrados não podem ser reduzidos. Tá? É uma garantia para o exercício da atividade profissional. Vedações à magistratura. Ele não pode, o magistrado, o juiz, o desembargador, o ministro, não pode exercer outro cargo salvo de magistério, ou seja, ele só pode ser professor além de juiz. Ele não pode receber custas de processo para evitar a tendência de julgamento favorável a uma das partes ou não, ou que se pense que há essa tendência. Ele não pode participar de atividade político-partidária, porque se requer isenção. E também existe uma quarentena, embora a gente fale em quarentena, que seja 40, essa expressão se refere no sentido vago de vedação ao exercício de certa atividade. Durante 3 anos após deixar a magistratura, o juiz, o desembargador, o ministro não pode advogar perante seu órgão jurisdicional, ou seja, perante o órgão que exerceu atividade jurisdicional. Bem, pessoal, era essa a ideia da aula de hoje.